Fala, Tricolor, vamos repercutir tudo o que a mídia está falando sobre o São Paulo, confronto de hoje contra o Red Bull Bragantino, Rian Francisco somente em 2026, tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, sem mais enrolação, bora para as notícias. 5 jogos nesta noite de Série A, partidas importantes, definições em todos os lados da tabela. Uma delas, Bragantino, terceiro colocado, diante do São Paulo, que não vai bem, nem vamos falar em que posição está o São Paulo na tabela, não é legal, não é? Eu me solidarizo com você, Cicinho. E as notícias são ruins, porque Rian Francisco, esperança até para substituir o Caleri, o André, ele se lesionou de uma maneira muito séria no treino, um problema de joelho, provavelmente vai ficar quase um ano afastado dos gramados. E mesmo assim, o São Paulo, que ainda não tem o Lucas Moura, vai ter um adversário casca grossa e qualificado. Notícias do Tricolor e do Bragantino agora. Faz tempo, 6 anos, da última derrota do Bragantino para o São Paulo em Bragança Paulista. Os gols daquele 2-0 no Paulistão 2019 foram marcados por Pablo e Arboleda. Portanto, o Tricolor nunca venceu o Massa Bruta depois que o clube do interior foi comprado em 2020 e agora vive uma situação difícil. Em 15º lugar no Brasileirão, com 4 derrotas seguidas. Tenemos que focalizar en a nossa identidade. Después vamos a ver. Eu acho que alcança. Pero tenemos que lutar até o final. Foram 8 confrontos nesse intervalo, 5 vitórias do Bragantino e 3 empates. Detalhe, na atual edição do Brasileiro, o São Paulo ainda não venceu fora de casa, com 3 derrotas e 3 empates em 6 jogos. Os números atuais seguem favorecendo o Braga antes do confronto. Tudo bem que eles já perderam 2 em casa, mas estão em terceiro com 26 pontos, apenas 1 atrás do líder Flamengo. A gente sabe que já tem tempo que o São Paulo não vence a gente aqui na nossa casa, então a gente conta com o apoio da nossa torcida para manter esse tabu aceso. Muito feliz pela sequência que a gente vem passando. O Massa Bruta vem de vitória fundamental fora de casa contra o Corinthians e vai estrear camisa nova hoje, preta com detalhes em vermelho. Sem Pita e Thiago Borbas suspensos, Seabra deve mandar a campo uma equipe com Cleiton no gol, Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sacha. Já o Tricolor vai ter os retornos de Lucas Ferreira, recuperado de um incômodo no quadril, e Luciano, que estava suspenso, enquanto Lucas Moura segue fora, com dores no joelho. Um provável Tricolor tem Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva. Falando em atacante, Rian Francisco, destaque da Copinha esse ano e que tem 3 gols no profissional, rompeu o ligamento do joelho esquerdo na última atividade e vai precisar passar por cirurgia. Aqui está a poderosa tabela da Série A, com o Flamengo liderando, o Flamengo que joga contra o Santos na Vila Belmiro, o Cruzeiro muito bem no campeonato na 2ª posição e eu chego no 3º lugar do Bragantino, que é o adversário do São Paulo, que é apenas o 15º colocado, o São Paulo pressionado pelas atuações, pela sequência sem boas vitórias e sem vitórias, na verdade, com problemas de lesões no elenco. Cicinho, realmente o Bragantino não fez um grande jogo e venceu o Corinthians na Arena. Agora, jogando nos seus quase domínios, não é? Porque não é bem o estádio do Bragantino. Mas aí o São Paulo vai ter que fazer realmente um resultado positivo, não tem outro caminho. Renata, tudo conspira a favor do Bragantino, né? Melhor colocado, melhor time, melhor momento. Então fica aqui em São Paulo. Nem joga, né? O treinador já falou pros guerreiros na guerra que vai lascar. Então, assim, eu tô sendo realista. Eu não posso vender uma ilusão pro torcedor são paulino. Então, o São Paulo
tem que ir lá, sim, jogar de igual para igual com o Bragantino. Tem time para isso, mas o momento do Bragantino, o fator campo, os jogadores ali estão o quê? Com muito mais confiança do que os jogadores Cici, não é do São tudo Paulo. isso não, Cici, o Bragantino. O Bragantino foi ajudado pela arbitragem, não é tudo isso não. mas Esse time ganhou. do Bragantino só Mas bate. ganhou. Que isso? Só bate. E era pro Corinthians ter feito uns 3, 4 segundo gols lugar, aí. só tá em segundo lugar. O Romero não tava legal. Tá em O segundo lugar. O Bragantino não é tudo isso, Não tá é em tudo isso, terceiro. não. E aí... Aí os caras não dão pênalti, pênalti. Peraí, pô, o São Paulo tem que ir lá e vencer esse jogo, velho. Minha esperança é essa. Esperança é essa. Mas assim, ó, Gruda no muita terço e cautela. reza, assim. A gente não vê empolgação na entrevista do Crespo. A gente não vê empolgação. Mas eu quero a sua na empolgação, declaração. Cici. Não, eu não tô Tira a empolgado. fralda. Eu não tô Cici é um empolgado. cara Tira a fralda dele. realista. E se você for analisar a tabela, o São Paulo já era para ele estar na zona de rebaixamento. Por quê? Porque ali o Santos e também o Juventude tem um jogo a menos ainda que o São Paulo. Então tudo isso tem que ser colocado em pauta. O São Paulo, dependendo conforme for, pode ir para a zona de rebaixamento ainda com um jogo a mais do que os adversários. Então é complicado isso. É que são várias Rei. tarefas, viu? Rei, O você São me Paulo vai desculpa. ter que secar adversários, ganhar do Bragantino, vai ter que olhar com mais carinho para esse departamento médico. Lembrando que o Isidro Pita e também o Thiago Borbas, que fez o gol salvador, aí o gol contra o Corinthians, eles estão suspensos da Não, partida. mas então já depois desse comentário do Cicinho, eu tenho que pedir pro negão soltar a música. Secar, você já é acostumado a secar já, né, Cici? Então, É isso aí, Cicinho. Garra, Assim, descer lá pra BC. Eu não quero nem ouvir essa música. Os tricas dançando. secar, você já sabe secar. já não, tá eu- Peraí, acostumado o a Ronaldo secar. fala como se ele estivesse muito livre. Não, ó, meu time foi Eu tô garfado, hein? morrendo de medo, hein? é que a minha esperança é o final de semana, sábado, contra o Corinthians. Porque aí é taca. Aí é taca. Então, assim, é lógico Ele que nós esqueceu temos que tem viver clássico. hoje. Agora tem um detalhe. Cicinho, Ronaldão, eu, todo mundo na sofrência. E o Edu Dracena voltando pro Campeonato Brasileiro. Vamos falar de São Paulo e Bragantino? Os prováveis estão na tela para vocês agora. Vamos colocar na tela. Olha lá, ó. Agora me deu tosse, pô. Cleiton no gol. Olha lá, o Hurtado ou Santana, Pedro Henrique, o Guzmán e o Capixaba, o Eric, o Gabriel e o John, Sacha, Vinicinho e o Lucas Barbosa no ataque. Fernando Seabra, nota do campeonato do Fernando Seabra. 7. Tá bem mesmo. Boa nota. Vamos pro Pra mim é provável mais. São Paulo. Mais? Qual a nota, Eugênio? Pra mim é 8,5. Tá Boa junto. nota. Tá bem, cara. O time do Red Bull Bragantino é bom. Faz um belo campeonato, o Red Bull. Hernan Crespo, Rafael Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. São Paulo com Cédric, Alisson, o Marcos Antônio, o Enzo Dias e o Oscar, Luciano e André Silva no ataque. Vai ser que nem que ele fez contra o Flamengo? Isso. Como diz o nosso querido Oswaldo Pascoal, tática do morcego, todo mundo pendurado na trave de novo? Isso. Vai perder de novo. Não, mas a Vai mesmo, não, Eugênio? mas a postura não vai ser a mesma. Postura de time pequeno sábado no Maracanã. Não, mas a postura contra o Red Bull não vai ser a mesma. não é Mas tô possível. vendo ali linha de 3 e Não, tal. pode jogar com a mesma formação, mas com outra ideia. Vai sair pro jogo. Tem que sair. Não se expor. Porque eu olhei pro Olha. São Paulo. Eu tava no Maracanã sábado, fui lá. Tava de férias, mas fui lá. Jogo de futebol a gente gosta de ver, jogo grande. Eu olhei pro São Paulo, eu falei, caramba, o que o Crespo tá fazendo com esse time? Desde a escalação, quando saiu a escalação e dentro de campo. O São Paulo, parecia o Vasco ontem lá contra o Independente Del Valle. Com um a menos, na altitude. Com um a menos, o Vasco recuou, ficou trancadão lá atrás. O São Paulo fez isso no Maracanã. Ele abriu mão de jogar. É claro que o Flamengo marca em cima e tal. Mas se ele repetir isso hoje, tudo bem, contra o Flamengo, depois ele até falou, né? O Crespo falou assim, não é todo dia, graças a Deus não é todo dia que Pô, a gente essa joga aí com o pra mim Flamengo. me pegou. Que é o cara falar que não. Então vai ser assim, a tabela vou olhar. Ih, Flamengo no Maracanã esquece. O São Paulo não pode ser assim, Eugênio. Então, não pode, porque é o São Paulo. Então, eu acho que houve uma grande mudança do Zubeldia. O Zubeldia não estava indo bem, não. Mas era o Zubeldia que propunha um São Paulo grande. Ele podia não conseguir, mas ele tentava ter posse de bola, controlar o jogo, buscar o ataque. Contra o Flamengo, ele se contentou em ficar lá atrás se defendendo. Só depois que tomou o gol que ele quis sair. Contra o Bragantino tem que ser uma postura diferente. Agora, o Bragantino hoje tem tido desempenho no campeonato, um desempenho superior ao do São Paulo. Essa é a questão. Será que ele também, contra o Bragantino, vai apequenar o time do São Paulo como ele apequenou no Maracanã? Essa é a minha dúvida. Red Bull Bragantino contra o Corinthians. Ganhou o jogo, mas sofreu. Ganhou, mas sofreu. Sofreu. Teve menos posse de bola. O Corinthians finalizou muito mais. O melhor jogador do Red Bull Bragantino foi o Lucão, o goleiro.
fez seis Aliás, seis algumas defesas muito boas. Teve uma base boa o Lucão, né? Foi bem formado. Mas o... Olha isso. De onde, o Lucão? O Lucão foi revelado no Vasco. E por que mas não joga no Vasco porque tem o Léo Jardim hoje? Achei que você ia falar da base de goleiros do Atlético Paranaense. Pode ser também. Não voltem a lembrar de Vasco da Gama, ele vai ficar chateado. Mas e aí? Assunto São Paulo. O Red Bull Bragantino teve muitas dificuldades. Eu dei 7 pro Fernando Seabra, porque o Red Bull Bragantino tá bom, meu. em quarto, uma ótima colocação, mas eu gostava mais do time na primeira metade do campeonato e depois caiu de desempenho. O Seabra até reconhece isso. Contra o Bahia, o time, antes do jogo contra o Corinthians e antes da parada, perdeu de 3-0, teve uma expulsão no começo do jogo, mas voltou num ritmo ali que não é muito habitual do Red Bull Bragantino, dando a bola para o adversário, esperando demais. Então, espero também uma postura diferente do time do Seabra. E o Crespo precisa realmente dar uma resposta oposta à impressão que deixou no Maracanã. Porque foi muito ruim. Eu até achei que ele tentou repetir, Mari, a estratégia do Fernando Diniz em 2019, quando ele estreou pelo São Paulo. Sabe o que ele tentou imitar? Renato Paiva e Renato Portaluppi no Mundial de Clubes. Também, mas... É isso, 3 zagueiros, 3 volantes, vão me trancar aqui e me agarrar com a bola. Mas essa estreia do Diniz, porque o Diniz também estreou no Maracanã contra o Flamengo, e todo mundo se surpreendeu, porque o Diniz geralmente vamos jogar com posse, vamos agredir. E foi um São Paulo defensivo, reativo, e funcionou bem, segurou o Flamengo na ocasião. Mas não deu certo, então eu espero realmente uma virada total do São Paulo. Mesmo com a escalação igual, não mexida, eu espero que a postura do time seja outra. Bom, e olha, o São Paulo tem uma notícia muito ruim. Eu não quero ouvir o Crespo falar que, graças a Deus, não joga com o Bragantino todo dia. O Crespo falou isso e falou, do Lucas, agora é orar, não sei o quê. Pô, acabou de chegar, já tinha cara querendo... O Vojvoda saiu do Fortaleza, já tinha gente de olho, será? Calma, o Crespo ainda chegou, vai ter muito tempo para trabalhar. Só que não vai contar com o Rian Francisco, machucado, o garoto fica fora... Ligamento cruzado do joelho, perde a temporada. O Rian que estava surgindo ali como uma esperança para o ataque, hein, Mari? Do São Paulo. O torcedor sempre pedia, né, Edu? E não só ataque, né? Ele estava também sendo preparado para atuar mais como um meia também, para dar essa opção para o São Paulo, porque o São Paulo, ele, enfim, né, a expectativa é muito grande em cima do Lucas, de ter uma sequência, claro, a dupla ainda mais. Oscar e Lucas sobe a expectativa, que é difícil, né, de dar sequência para eles juntos dentro de campo. E o Rian, ele estava passando por esse processo também, de ser trabalhado como um meia para dar mais opção para o São Paulo. É uma pena, sim. É jovem, a recuperação vai ser plena, a gente torce muito para isso. São Paulo vai dar todo o suporte, mas tem passado por isso São Paulo, né? Caleri de novo, essa lesão no futebol é muito cruel, então a gente deseja uma ótima recuperação para o Rian e um apoio, né? Um apoio, um acolhimento ali, porque essa fase, esse momento do jogador é muito difícil. Tinha muita crítica em cima do Zubeldia, porque não colocava ele para jogar, vocês lembram? Lembra, gente? Muita crítica. Sim, muita. Demorou para usar a base o Zubeldia, Ele foi a estrela da Copinha, né? Que o São Paulo conquistou, ele foi o grande nome e tal. Acabou que o Zubeldia deu mais chance a outros jogadores da base, como o Lucas Ferreira, como o Matheus Alves, que jogaram muito mais do que o Rian. O Rian entrou bem menos. Torcer para que ele possa ter uma boa recuperação e que volte e lá na frente, quando voltar, porque isso demora para acontecer, né? Essa lesão demora muito tempo, ele possa encontrar um bom caminho, porque talento ele tem, indiscutivelmente é um jogador de talento. O ponto principal do São Paulo hoje, né? Claro que o torcedor fica abatido, um jogador que já tinha chamado a atenção do torcedor, ganhado um certo carinho, mas para mim a situação principal é a do Lucas. Porque o Lucas com essa lesão, e aí eu não vou pro lado do atleta, eu não tenho dúvidas do profissionalismo do Lucas, que é um jogador que se entrega, que deve estar se dedicando bastante à recuperação, mas o São Paulo precisa ser mais transparente em relação ao Lucas, porque fica hoje se criou essa história, né? Não atualizamos o status de jogador que está no departamento médico. Eu sei que muitas vezes quando se atualiza, o torcedor fica ali, mas o cara não volta nunca, fica ansioso, mas é melhor que seja assim, com a informação. Eu gosto também da transparência. Que se informe exatamente o que acontece com o Lucas. É um desgaste? É um problema crônico? Vai ter de operar? Ele vai precisar jogar no sacrifício? Vai ter de fazer infiltração? E que o torcedor saiba, porque ficar nessa,
nossa, mas o que está acontecendo é ruim para o atleta, porque a torcida vai começar a cobrar do Lucas algo que ele nem tem controle. Então... Lembrar que o Lucas, já na Europa, já teve uma sequência grande de lesões, ficou afastado de muitos jogos lá por problema médico. Ele volta bem na reta final da despedida do Tottenham. É o que acontece com a maioria. Fora muito tempo. Com a maioria desses atletas, Eugênio, que voltam da Europa com mais de 30 anos, e aí o Oscar também já teve lesão. A gente falou de Vasco, Felipe Coutinho, Payet quando estava lá. Então, é realmente o Felipe Anderson, não é nem tanto por lesão no Palmeiras. Teve também. Mas teve. Teve lesão. Mas para mim é mais um desempenho, né? Quando já teve a oportunidade de desempenhar e não conseguiu. Mas esses jogadores, quando chegam aqui, tem um choque de realidade do futebol brasileiro. Calendário mais pesado, o ritmo, a intensidade, gramado. Mas o clube precisa ser muito assertivo nessas horas na comunicação. Manda real para o torcedor, olha, o problema é esse, vai ficar afastado por 2 meses. Agora o tal do tempo indeterminado, isso daí coloca o torcedor numa situação de cobrar. Não do clube, mas do atleta, e eu não acho justo. Não, e cobrança até no departamento médico, né, Breler? Começam a questionar, claro. É isso aí, não é legal. O departamento médico de São Paulo já foi muito cobrado, né? A qualidade dos vários profissionais, jogadores né? nos últimos anos passando por lá. Muito bem. Então é isso aí, Tricolor. Esse foi mais um vídeo de notícias do São Paulo de hoje. Deixa nos comentários aí quanto você acha que vai ser o placar do jogo. Pode palpitar, fica à vontade aí. E infelizmente temos essa notícia aí do Rian Francisco. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino do São Paulo na terça-feira, né, no caso ontem. Lá na Barra Funda, a tendência é que o prazo de recuperação leve no mínimo 9 meses. Assim, o Rian só vai conseguir voltar a atuar só em 2026. Uma baixa importante para o São Paulo, porque é um garoto muito bom. Subiu das categorias de base, fazia muitos gols ali na copinha, né? Vai fazer falta aí para o ataque do Tricolor, que está em busca ainda no mercado por mais centroavante. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.